da melanina pelos melanócitos, tá? E conforme vai ocorrendo também, né, a maturação desse epitélio, essas células que estão na camada basal, elas vão vindo para as camadas mais superficiais, e aí a gente vai observar aquela pigmentação mais distribuída, tá? Toda gama que a gente vê de epitélio de pele tem esse processo de renovação, né? Então as células que estão lá na camada basal vão indo para a camada mais superficial e aí vão ser descamadas, tá? Então no caso da mácula melanótica, ela não requer tratamento. Em alguns casos é feita a intervenção por modo de estético, né? Então, em alguns casos, principalmente mulheres, se incomodam com a presença da mácula e querem então retirar, tá? Ela não tem risco de transformação maligna, tá? Mas é importante, se você tiver alguma suspeita de melanoma, fazer a biópsia. Então, se observou mudança de coloração, mudança de formato, mudança de superfície, faça então a biópsia, porque pode ser o melanoma inicial. Outra alteração que nós temos nos nossos melanócitos, agora causado pelo tabaco, né? A melanose então do tabagista, tá? No caso da melanose do tabagista, ou também pode ser chamada de melanose do fumante, ou melanose associada ao tabagismo, a gente vai observar uma alteração de coloração por conta então do uso, né, dos produtos derivados ali do tabaco, então cigarro, cachimbo, charuto, né? Então a gente observa uma alteração de coloração ali da mucosa. Por quê? Porque esses produtos eles são tóxicos para os nossos melanócitos, tá? Não somente a temperatura, mas também a nicotina, né? Os produtos que a gente tem ali no tabaco também podem agredir os nossos melanócitos, tá? Então, nota que o melanócito não é só realmente por conta da exposição solar. A temperatura também pode fazer com que a gente produza mais melanina. Os produtos tóxicos do cigarro também podem fazer com que esses melanócitos produzam mais melanina, tá? E aí a gente vai observar essas pigmentações acontecendo, muitas vezes associado ao tipo de fumo que o paciente utiliza. Então, no caso do cigarro, pelo fato do contato ser maior na região anterior, a gente observa a pigmentação mais pronunciada, como vocês observam aqui, na região anterior da gengiva, tá? Por quê? Porque é a região onde tem maior contato ali com o cigarro, com a sua temperatura, tá? Alguns casos a gente também pode observar em região de comissura labial, mucosa jugal, muitas vezes está ali associado ao uso do cachimbo, né? Porque então essas pessoas deixam repousando o cachimbo muitas vezes na região ali de comissura, tá? Também a gente pode ter um palato puro associado ao fumo invertido, né? Todo mundo pergunta, nossa, fumo invertido, o que é o fumo invertido? É usar o cigarro ao contrário, né? Assim, como assim? Existem algumas regiões que utilizam, lá na Índia, né? Esses lugares, o pessoal utiliza também o fumo invertido, tá? Então, nos livros eles falam, né, que pode ter essa pigmentação do palato puro por conta do uso do fumo invertido, tá? Eu acho que além da pigmentação, né, o que vai ficar mais pronunciado, na verdade, é o úlcera por conta da queimadura ali na região, tá? No caso da melanose do tabagista, a gente observa mais em mulheres do que em homens. Acredita-se que o efeito, né, dos hormônios, do estrógeno, pode ter um efeito sinérgico ali com os produtos do tabaco e também contribuir para que o nosso melanócito produza então mais melanina, tá? E a intensidade da coloração também depende do tempo e da dose. Então, quanto mais tempo o paciente fuma, quanto maior for a frequência, né? Então, ele fuma já há 10 anos, mas ele fuma 3 maços por semana. Ele fuma bastante, né, por dia, tá? Então, a gente vai ter essa pigmentação mais intensa, tá? E no caso da melanose tabagista, é importante que vocês também entendam que se o paciente parar de fumar, se ele interromper o hábito,
melânica racial, tá? Também seria uma hipótese, né? Então, daí a importância de uma anamnese bem feita, de vocês buscarem saber, porque às vezes o paciente também pode não relatar para vocês, tá? E nesse caso era aqueles cigarros bem fortes, mas esse mau olho vermelho, né? A gente vê que ficou bem pronunciada a coloração. Então é importante também a gente fazer o diagnóstico diferencial com pigmentação melânica racial, né? Então a gente também pode ter essa pigmentação por conta, né, da raça, tá? Então faça o diagnóstico diferencial, tá? Então uma lesão que nós temos, né, que é no caso do tumor maligno, é o melanoma. Né? O melanoma ele acontece por uma alteração ali nos nossos melanócitos que passam a proliferar de uma maneira descontrolada, né? E aí a gente tem o desenvolvimento do melanoma. O melanoma ele é considerado como o terceiro câncer, né, mais comum. Ele acontece muito mais em pessoas mais velhas e também pessoas de pele clara, tá? Por que pessoas mais velhas? Porque vocês sabem que quanto mais tempo passa, mais nós ficamos expostos ali aos agentes mutagênicos, mais as nossas células vão proliferar, maior a probabilidade de ter uma mutação, tá? E nesse caso, no melanoma, o fator que leva ao desenvolvimento dele, né, a sua transformação maligna, é principalmente a exposição solar, tá? É o famoso câncer de pele, né? Então, o principal fator que leva à sua transformação maligna é a exposição solar, tá? Então, ele ocorre tanto em homens quanto em mulheres, né, numa igual proporção. A gente tem uma incidência ainda maior em pacientes asiáticos, né? E no caso de boca, a gente tem, então, a sua ocorrência principalmente em região de palato duro e gengiva superior. Mas olha só, em boca, ele acontece principalmente em palato duro e gengiva superior. E aí, qual então seria o fator etiológico associado a ele? Não se sabe, tá? Por quê? Porque no caso de boca, não tem incidência solar, certo? Então, podem ser outros fatores ali que estão associados que levam a uma mutação dessas células. Pode ser que tenha algum fator associado ao tabagismo, né? Não se sabe exatamente
justamente porque o melanoma, no caso dos melanomas corais, eles têm um comportamento extremamente agressivo, muito mais que o melanoma de pele, que já é muito agressivo. Tá? Então, no caso do melanoma, essas características que a gente observou ali nas lesões, né, tem normalmente a gente fala que são as características do ABCDE, para ficar mais fácil. Área da simetria, bordas irregulares, a coloração irregular, o diâmetro maior que 6 e a característica evolutiva. Tá? A gente sempre observa essas características em relação à lesão. Então, se ela for assimétrica, tem as bordas irregulares, o tamanho maior que 6 centímetros de diâmetro, o tempo de evolução ali rápido. Então, nesses casos, a gente precisa sim biopsiar, biópsia excisional, certo? Justamente porque pode ser um melanoma inicial, tá? Então, no caso do melanoma, o tratamento ele envolve, né, a cirurgia com o esvaziamento cervical. Esse esvaziamento cervical é aquela remoção dos linfonodos, tá? Que podem estar acometidos ou não pela lesão, pelas células neoplásicas, tá? Mesmo quando eles não estão acometidos, muitas vezes, né, os médicos optam por retirar. Por quê? Porque sabe-se que é uma lesão que tem esse comportamento agressivo, infiltrativo, então para afastar qualquer possibilidade de ficar um resquício ali de célula neoplásica, eles optam também por retirar os linfonodos, mesmo eles não estando infartados, palpáveis, fixos, tá? É justamente para evitar a possibilidade de uma recidiva. Também porque a gente tem uma alta incidência de metástase oculta. A metástase oculta é então uma dessas células neoplásicas. Elas chegam muitas vezes nos vasos, nos linfonodos e a gente não consegue então detectar clinicamente, né? A gente não sente ali o linfonodo fixo, tá? Então, em alguns casos, eles acabam retirando essas cadeias linfonodais porque podem ter células ali, mas ainda a gente não nota a alteração clínica, tá? O prognóstico, então, em relação ao melanoma, ele é ruim, justamente por conta desse comportamento dele, né? Os pacientes em 5 anos, eles têm uma taxa de sobrevida ali que reduz em torno de 25,5%, tá? Reduz bastante a taxa de sobrevida. E muitas vezes, né, a falha está associada a uma remoção incompleta. Então, vocês viram ali no palato, o tamanho da extensão daquela lesão, né? Então, vocês imaginam que para a gente tratar esse paciente teria que remover praticamente metade ali do palato para conseguir remover completamente, né? Então, daí a importância de nas lesões iniciais a gente já fazer a remoção completa. Por quê? Porque se deixar evoluir daquela forma, imagine a mutilação que vai ter para esse paciente, né? Remover metade ali do palato. E a gente não está falando só de tecido mole, duro também, né? Então é uma cirurgia muito invasiva e causa muita, então, mutilação do paciente. Em relação agora às lesões que não são causadas, então, né, por melanina, tá? Então a gente tem uma pigmentação por depósitos exógenos, tá? É o caso da tatuagem gramal, a pigmentação por metais pesados e a pigmentação medicamentosa. A tatuagem por amálgama, a gente já viu um pouquinho ali na aula de lesões fundamentais, né? Então é uma das alterações que a gente observa de cor, e no caso causada ali por resquícios de amálgama, tá? Ela também pode ser chamada de argirose focal, tá? Ela acontece, a gente observa muitas vezes em regiões onde a gente tem restaurações de amálgama próximo ali, né? E muitas vezes a própria abrasão, o fato, né, da mucosa ficar atritando contra essa restauração de amálgama, pode fazer com que partículas adentrem a mucosa, tá? Então, principalmente restaurações que estão ali na face vestibular e a mucosa jugal fica atritando, pode então ter essa
após a extração, fazer uma irrigação, uma boa lavagem do alvéolo para remover qualquer detrito, né? Para não deixar nenhum detrito ali, tá? Ela também pode acontecer quando no momento que vocês estão fazendo a restauração de amálgama, que eu acho que vocês já não vão mais fazer, né? Mas no momento que faz a restauração de amálgama, a gente também condensa, a gente aperta o amálgama ali na cavidade e aí pedaços podem entrar no sulco, tá? Isso também é evitável utilizando isolamento absoluto, tá? Às vezes também na hora de passar o fio dental na região proximal, para testar o ponto de contato, né? Acabou de fazer a restauração, também pode levar partículas de amálgama para o sulco, tá? Então, é um momento onde pode ocorrer, né, a penetração do amálgama nesses locais, tá? E o amálgama, ele é um produto que é inerte aos tecidos, tá? Então, uma vez que ele penetrou no nosso tecido, a gente também não precisa necessariamente removê-lo, tá? Por quê? Porque ele é inerte aos tecidos, tá? Então, não é obrigatório fazer a remoção, mas a gente precisa, com certeza, fazer o diagnóstico diferencial. Você precisa ter certeza absoluta que essa lesão é uma tatuagem por amálgama, né? Que ela não é, portanto, um neuronoma inicial, que ela não é uma mácula neurológica, certo? A gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. E como que a gente vai fazer o diagnóstico diferencial? Através das radiografias, certo? Então, através de uma radiografia, a gente já consegue fazer o diagnóstico diferencial. Por quê? Porque é uma partícula metálica, né? Então, a gente vai visualizar uma forma que a gente vai observar com uma área de radiopacidade ali na radiografia, tá? Através da radiografia, a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial. Então, a gente vê aqui no outro caso, olha só, que tinha na região de rebordo aqui dentro, tá vendo? A gente observa que tem duas áreas pigmentadas e na radiografia então verificada para ver a radiopacidade do amálgama, tá? Então, eu confirmei, tenho certeza que realmente ali é uma partícula de amálgama, eu não preciso fazer a remoção dele, tá? Aqui tinha um outro caso, né? Notem que a pigmentação é muito discreta, a gente vê aqui na região, né, de mucosa, a gente vê uma leve área escurecida e uma restauração de amálgama bem grande e uma área de dentro, né? Então isso levou a gente a desconfiar que era uma tatuagem por amálgama, por quê? Porque tinha uma restauração de amálgama no molar, foi feita a extração do dente, então tinha dois fatores ali que podia levar a penetração da amálgama nessa região. E aí quando fez então a radiografia verificada, deu para ver a radiopacidade aqui da amálgama, tá? Esse paciente ele optou, ele quis tirar, né, porque ele tinha medo, e ele quis então remover essa tatuagem por amálgama. Olha só, outros casos que a gente vê não que são áreas bem pontuais, né? Importante ver se tem restauração de amálgama próxima, então a lesão, e radiografar, né? Posso também pensar que é uma mácula melanótica, por isso que a gente vai fazer o diagnóstico diferencial, tá? Em alguns casos, né, existem também essas tatuagens que são feitas na mucosa, não é por amálgama, tá? Você tem, né? Essas pessoas malucas, né, vão lá fazer tatuagem e também produz pigmentos ali na mucosa, tá? Mas então são tatuagens que são feitas na mucosa oral. Um outro caso, né, só que a gente vê, né, uma coloração mais azulada aqui na região, né, onde a gente já tem mucosa alveolar, que teve extração do dente, tinha uma restauração de amálgama também próxima, né? E aí quando fez então a radiografia, notou-se que o objeto que estava ali era muito linear, tá vendo? Não tinha cara de ser partícula de amálgama, né? Então nesse caso, optou-se por fazer a remoção justamente porque pela radiografia estava muito regularzinho, né, esse pedacinho, né? Então a gente não acreditava que era amálgama. E aí foi feita então a biópsia, né, foi feita então a remoção da lesão. É só depois, né, a remoção da biópsia. Olha só, tinha uma área escurecida embaixo, então esses fragmentos eles oxidaram, né, do processo de oxidação. E aí quando removeu, olha só, era um pedacinho de instrumento, né? Não se sabe se era
pedaço de sonda, se era um pedaço de uma lima, mas era um pedaço de um instrumento que ficou ali na região da alvéola. Essa dá para ver, né, a partículazinha bem irregular. Então, daí a importância, né, nesses casos da gente investigar e biopsiar. Tá? Então, sempre radiografem para que vocês façam um diagnóstico diferencial para saber se realmente é uma partícula de amálgama ou não. Também a gente pode ter uma pigmentação causada por medicamentos, né? Então, alguns medicamentos eles levam à pigmentação das mucosas, tá? Então, medicamentos que são tranquilizantes, medicamentos antimaláricos, alguns agentes que são utilizados no tratamento de quimioterapia, também alguns que fazem parte do coquetel para o tratamento do HIV, tá? E também a minoxidilina, que é um antibiótico. Normalmente, esses medicamentos, eles levam uma pigmentação onde ela é um pouco mais generalizada, né? A gente vê muito na região da mucosa labial, também pode ocorrer em região de mucosa gengival, a gente também pode observar, às vezes, também nos dentes, a pigmentação acontecendo, tá? Então, nesses casos, é importante a gente verificar quais medicamentos o paciente utiliza para a gente fazer também um diagnóstico diferencial, se está associado ao medicamento ou não. Tá? Essas drogas, né, na verdade, o produto metabólico, né, o metabolismo dessas drogas é que leva à pigmentação. Tá? Então, não são os melanócitos que produzem, é por conta da metabolização do medicamento. No caso da minoxidilina, né, a gente observa algumas áreas levemente azuladas aqui na região do palato. E esse mesmo paciente também tinha essa pigmentação acontecendo em pele, tá? Então, não é exclusivo ali da região da mucosa oral, mas também a gente pode observar muitas vezes a alteração de coloração em pele do corpo do paciente. Aqui a gente vai observar essa coloração mais azulada, também associada ali à minoxidilina. E aqui é uma paciente que tomava a hidroxicloroquina, né? Por que a gente traz a cloroquina? Porque durante a época da pandemia, né, muitos utilizaram a hidroxicloroquina. E aí a gente teve a pigmentação acontecendo aqui na região, né, da língua, na região do dorso bucal, a gente observa aqui na região, né, do tronco e também na face do paciente, algumas áreas mais enegrecidas. Tá? Mas é o uso a longo prazo do medicamento que leva a essa pigmentação. Tá? Então, no caso, essa paciente tinha 4 meses de uso contínuo da medicação que levou, então, a essa pigmentação. Aqui também associado ao uso da cloroquina, né, então a gente observa aqui na região de mucosa vagal, também nas unhas aqui do paciente tinha áreas mais expressivas. Tá? Então, nesses casos, né, é importante verificar a possibilidade de trocar o medicamento, interromper o uso desse medicamento. Tá? A pigmentação, quando ela acontece nos dentes, ela não desaparece, né? E aí a gente tem que fazer procedimentos restauradores para tentar mascarar ali essa pigmentação por conta do medicamento. Tá? Outra pigmentação, então, exógena é a pigmentação por metais. Né? Então a gente tem principalmente trabalhadores que têm contato direto com esses metais. Então o chumbo é um dos metais que leva essa pigmentação das mucosas. Mercúrio também está presente ali na amálgama, né? Antigamente, né, quando se faziam as restaurações de amálgama, os cientistas manipulavam, eles chegavam a manipular o amálgama, tá? Depois foi evoluindo, né, teve os amálgamas em cápsula, graças a Deus, mas antigamente eles manipulavam a amálgama, proporcionavam a quantidade de mercúrio, então tinha dentista que tinha mercúrio no consultório, né? E ele é altamente volátil, então isso que fazia com que muitas vezes ocorria, né, essa contaminação pelos metais, tá? Do amálgama, pelo mercúrio especificamente, tá? Muitas vezes quando ocorre a intoxicação por esses metais, né, os pacientes eles podem também começar a ter sintomas de tremores, de calafrios por conta da intoxicação, tá? E nesses casos, né, utiliza-se substâncias quelantes para ajudar a retirar o metal do corpo, tá? E alguns casos que são mais crônicos, ali o paciente chega até mesmo a sentir um gosto metálico na boca, tá? Nesses casos precisa afastar mesmo, né? Se ele tem contato com esses metais, precisa afastar esse
consideram que as células névicas, né, são células diferentes dos melanócitos, mas elas também produzem então essa alteração de cor, tá? Para eu saber se essa alteração de cor é um névoa ou se essa alteração de cor é uma mácula melanótica ou ainda um melanoma, eu só vou conseguir observar através da observação microscópica dessas células, tá? Então, muitas dessas alterações de cor podem ser, então, névoas. Os névoas, então, são proliferações de células ali advindas da revista neural e são semelhantes, mas não são os melanócitos, tá? A gente observa, né, essa alteração principalmente em pacientes também brancos, né, em seguida asiáticos, em menor proporção os negros também podem ver. Normalmente ocorre em região mais acima da cintura, né, e ela tem uma tendência a evoluir, tá? No caso das alterações causadas por névoas, eles têm uma tendência, conforme a gente vai ficando mais velho, a ter uma involução, tá? Normalmente, quando a gente tem os névoas, a gente nota que nas crianças, nas pessoas mais novas, ele tem uma coloração mais escurecida, tá? Conforme vai atingindo a fase adulta, ele tem uma pigmentação mais acastanhada, diminuindo a coloração dele. E além dessa coloração mais acastanhada, normalmente formam-se elevações na sua superfície. Então são aquelas manchas que ficam mais uma elevação que vira uma pápula, tá? Alguns chegam a ter também pelos no centro, né? Então, vocês já tenham visto alguém que tem, né, um névoa que tem um pelinho ali crescendo no centro, tá? Por quê? Porque nessas regiões a gente também tem os anexos térmicos, tá? Em relação aos névoos, por que é importante também a gente biopsiar, tá? Porque a gente tem uma classificação dos névos. Então, essa proliferação de células névicas, ela pode acontecer lá na região do meu epitélio, como é o tecido conjuntivo, né? Então, na região aqui da minha lâmina basal. Por isso que ele é chamado de névo juncional, porque ele está ali na região do meu epitélio e iníciozinho ali do tecido conjuntivo, nessa área de transição. Esse névo juncional, ele tem potencial de malignização. Então, ele pode sim se deixar evoluir de uma forma maligna, tá? Eu também posso ter um névo composto. Então, eu tenho células névicas no meu epitélio e no meu tecido conjuntivo, tá? Esse névo composto, ele não tem potencial de malignização. Eu também posso ter um névo intramucoso ou intradérmico, se for na pele, né? Então, ele está aqui na região do meu tecido conjuntivo. Também ele não tem potencial de malignização, ele é o mais comum, é o que a gente vê mais comumente, tá? E existe ainda uma outra variação do névo, que é o névo azul, que as células são mais, né, poliéricas, mais fusiformes, tá? Então, normalmente a gente observa essas características clínicas do névo. Agora, muitos de vocês devem ter névos aí espalhados pelo corpo, né? Então, normalmente a gente observa essa coloração mais pigmentada, mais escurecida, que é mais característico do névo juncional, tá? O névo composto, normalmente ele vai adquirir uma coloração mais acastanhada, tá? Esses névos também, com a idade, eles têm uma tendência a diminuir sua pigmentação, a diminuir sua coloração. O intramucoso também, né? A gente observa essa coloração um pouquinho mais enegrecida, mas também com a idade a gente pode ter uma diminuição dessa coloração. Normalmente o intramucoso e o intradérmico, com a evolução, eles chegam então a formar pápulas, né? E muitas vezes a gente também observa esses pelos no centro do névo, tá? Então, o intramucoso e o intradérmico, muitas vezes a gente pode ter essa evolução, formando uma pápulazinha e também observar o crescimento de pelos. O névo, ele é uma doença congênita, tá, gente? Então, essa proliferação das células névicas, normalmente ela acontece já na infância, a gente observa esses névos já na infância, é uma alteração congênita e que muitas vezes, né, a gente nota que pode ter então, essa alteração só em relação à sua coloração, diminuir a sua coloração, diminuir, né, com o passar do tempo, tá? Quando atinge, né, grandes áreas, como nesses casos, né, às vezes tem que ser
caso, é importante também fazer a microscopia, né, para que a gente tire, então, o diagnóstico diferencial e saiba se é uma alteração vascular ou pigmentada. No momento que fez, então, essa pressão com o vidro, não houve mudança de coloração, né? Então, aí a gente ficou com as hipóteses de ser um neco, de ser uma macro, né? Mas como o paciente relatou, ele não tinha, né, ele não sabia que ele tinha essa lesão, né? Ele observou, para ele apareceu fazia pouco tempo, né? Então, optou-se por fazer a biópsia dessa lesão, né? O paciente fala que antes ele não tinha essa lesão na mucosa jugal. Foi feita a biópsia, né, anestesia à distância, foi feita a biópsia excisional, a remoção completa aqui da lesão. Tá? Então, envolveu-se um fragmento, né, tirando também profundidade, e esse paciente teve o diagnóstico, então, de um nervo funcional. Tá? Uma outra variante do nervo é o nervo azul, né? Então, nesse caso do nervo azul, as células são um pouco mais fusiformes, né? E a gente observa que a coloração também é uma coloração mais azulada, tá? A gente não tem a produção e a proliferação das células nérvicas, mas são células mais prolongadas, mais fusiformes, e a coloração da lesão, realmente, a gente nota que é uma coloração mais azulada. Mas é mais raro, né? A variante mais rara, não é frequente a gente observar nervo azul. No tratamento dos nervos, pelo fato de a gente ter
associado então à manifestação da síndrome. Tá? Tudo bem, pessoal?